meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Prof. Fabi e hoje veremos linguagem verbal e não verbal. O que são, como vivem, o que comem. Veremos tudo isso no nosso FabiFlix, o seu streaming de língua portuguesa. E no episódio de hoje, então, vamos identificar recursos verbais e não verbais responsáveis pela geração de sentidos e analisar o efeito de ironia, humor e crítica que essas linguagens nos trazem, ok? E eis aí a pergunta que não se quer calar: o que é linguagem? Antes de ver, uma linguagem verbal e não verbal, o que é linguagem? Muito simples. É o uso da língua como forma aí de expressão e comunicação entre as pessoas. Então linguagem é isso. Sim. Linguagem é isso. E aí, nós veremos a classificação que eu faço dessa linguagem. Então, eu tenho uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal e uma linguagem mista. Aí a gente até já desconfia. Posso não saber ainda o que é uma linguagem verbal, posso não saber ainda o que é uma linguagem não verbal, mas talvez a mista seja a junção das duas. Acertou, é isso mesmo, mas vamos falar um pouquinho dela aí pra frente, certo? Então, começando com a linguagem verbal, muito simples. A linguagem verbal é aquela que faz uso da palavra. Sim, seja ela escrita ou falada. Olha que beleza. Simples assim, Fabi? Simples assim. É o meu texto. Quer ver um exemplo de linguagem verbal? Tenho aqui o poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa. O poema é um ótimo exemplo de uma linguagem verbal, certo? Faz uso aí de palavras, né? Apenas de palavras, então é uma linguagem verbal. E ele diz assim: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Linguagem verbal boa. É essa daí. Agora, a linguagem não verbal fica até um pouco mais fácil, porque se eu já sei o que é a linguagem verbal, a linguagem não verbal não pode ter palavra. Não, e o que ela tem? Ela faz uso de imagens, fotografias, símbolos, logotipos, signos e gestos. Quer ver um exemplo bem interessante? Olha aí essa placa. Se você entrar em qualquer estabelecimento hoje comercial, você vai encontrar uma placa dessa. E não vai precisar estar escrito mais nada, que você saberá o significado dela através da sua imagem, certo? Então, eu só tenho aqui imagem que me transmite um significado, que no caso aí é não fume. Isso é uma linguagem não verbal, certo? Está fazendo uso de um símbolo aí, de uma imagem, para poder me transmitir uma informação, certo? E aí, fica muito fácil chegar na linguagem mista, porque se ela é mista, é porque ela envolve essas duas linguagens, a verbal e a não verbal. É simples. Quer ver um exemplo? Olha aqui, tirinha. Tirinha faz muito isso. Eu tenho, o texto escrito, mas eu tenho uma imagem que contribui muito para a informação daquele texto. Então, olha aí essa tirinha do Haroldo e do Calvin, que gosto bastante, inclusive, que diz assim, vai fazer malabarismo com ovos? É uma metáfora para a vida, Haroldo. Cada ovo representa um dos aspectos da vida. O objetivo é dar a cada um deles, simultaneamente, a quantidade certa de atenção, sem descuidar dos outros. Na vida é necessário ter equilíbrio e ficar alerta, porque tudo pode fugir ao nosso controle. E às vezes a gente faz uma grande bagunça, mas o importante é ter persistência, e aí a gente percebe pela imagem que o Calvin, infelizmente, deixou os ovos cair. Aliás, que tirinha, hein? Pra gente fazer uma reflexão da nossa vida também, muito interessante. Mas veja que o fato de eu ver o Calvin
né, todo coberto de ovos, e o espaço em que ele está também coberto mostra que não deu tão certo esse equilíbrio que ele me diz, né? Então a imagem contribui aí para fechar todo o significado da tira e até fazer uma crítica em como a gente está levando a nossa vida, certo? Então, por hoje é só, eis as nossas referências aí da nossa aula e até um próximo episódio do FabFlix. Beijo!